Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Artemison Montanha do Componente de História e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, para a gente começar bem a nossa aula, eu quero te convidar a verificar comigo qual é o nosso objeto de conhecimento. Nossa aula de número 1 tem como objeto de conhecimento a Era Vargas do governo provisório ao Estado Novo. E para o nosso detalhamento, nós elencamos o seguinte para você ficar muito bem informado a respeito desse momento: o governo provisório e as reformas políticas e econômicas de Vargas, a Constituição de 34 e o avanço do autoritarismo. E, por último, o Estado Novo, de 37 a 45, centralização do poder, censura e políticas trabalhistas. Então, de um modo detalhado, como diz aí no nosso detalhamento, são algumas fases, ou melhor, as 3 fases do primeiro governo Vargas, que nós vamos dar então um enfoque principalmente na aula de hoje. Então, me acompanha na aula. Então, queridos, a Era Vargas do governo provisório ao Estado Novo. Como assim, professor, do governo provisório ao Estado Novo? O que essa frase de abertura, esse título quer dizer? Quer dizer que nós vamos falar, tá? Claro, de um modo resumido, porque a nossa aula é um tempo que não dá para abordar com muitos detalhes, mas a gente vai ter um entendimento do que aconteceu nesse momento, tá? Que nós vamos falar então sobre o início até a última fase do governo Vargas de 1930 até 1945. E este momento é chamado também, tá? Você pode encontrar nas literaturas de primeiro governo Vargas. Por que primeiro? Porque após 45, né? Ele vai sair do cargo de presidente e futuramente vai retornar como presidente do Brasil novamente, só que através das eleições, porque nesse momento aqui que nós vamos falar, de 1930, ele não foi eleito presidente, mas ele tomou de assalto o poder, ou seja, através de um golpe, tá, político, que também é um momento chamado de Revolução de 1930. Você observa aqui, ó, o Getúlio Vargas nessa imagem, tá? Bem ali no meio, aquele com a farda um pouco mais escura, o mais baixinho ali, ó. Pois é aquele cidadão ali que é o Getúlio Vargas. E por que ele está com uma farda militar cercado de militares? Porque nesse momento os militares lhe apoiaram nesse golpe chamado de Revolução de 1930, tá bom? E por que esse momento é chamado de revolução? Porque é o momento onde nós vamos ver um processo de ruptura da política do café com leite, nós vamos ter o final daquele voto de cabresto, daquela chamada ali política dos governadores da chamada República Velha, para uma prática diferente que agora seria o populismo, certo? Então, no momento em que nós temos essas mudanças políticas, econômicas acontecendo, trazendo transformações diversas na dinâmica social, política e econômica do país, então nós temos uma revolução, porque ela vem mexendo, vem transformando, certo? Então, alguns eventos que podem ser muito grandes, mas que não trazem tanto significado, não trazem tantas mudanças, não podem às vezes ser chamados de revoluções. Mas no caso de Getúlio Vargas assumindo a partir de 1930, quebrando com um sistema de forma de governo político ali através, que era aquela questão da política dos governadores, da política do café com leite, do voto de cabresto, estabelecendo agora o populismo, é classificado como uma revolução. No entanto, é justamente a partir daí, de 1930 em diante, que nós teremos, então, esse primeiro governo Vargas, e de 1930 até 1934, mais ou menos, nós teremos também o chamado governo provisório, que é a primeira fase do governo Vargas, tá? Então, entenda que esse primeiro governo Vargas, que vai durar 15 anos, é dividido, tá, de forma mais didática para facilitar também nosso entendimento e também porque as características dessas fases de governo vão propiciando que elas sejam classificadas dessa forma, porque nós vamos ver algumas mudanças de uma fase para outra. Então, ela passa por 3 fases distintas. A primeira delas sendo, então, o chamado governo provisório, que é quando
de 1930, nós temos a Revolução de 30, Vargas chegando ao poder, e até 1964, que é quando nós vamos ter, então, uma nova Constituição entrando em vigor e trazendo algumas mudanças consigo também, tá? Então, a primeira fase é essa. Depois de 34 até 37, nós teremos o chamado governo constitucional, e de 37 até 45 teremos o Estado Novo. A gente vai passar, tá? Por cada uma delas, vendo algumas características que vão diferenciar um momento para outro. Certinho? Então vamos lá. Ó. O governo provisório de 30 a 34, reformas políticas e econômicas de Vargas. A Revolução de 1930 marcou o fim da República Velha e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Inicialmente, como chefe do governo provisório, este período foi caracterizado por uma intensa reestruturação do Estado brasileiro, visando centralizar o poder e modernizar a economia. Não entendi, professor, o que esse parágrafo quer dizer? Quer dizer que com o golpe de 30, mais uma vez eu repeti, nós vamos ter uma ruptura com essa chamada República Velha, que era aquela da troca de favores entre os políticos, tá? Da troca de favores entre quem está no cargo mais alto e quem está lá embaixo, garantindo a base eleitoral através dos currais eleitorais, do voto de cabresto e das trocas de favores, ou seja, das chamadas políticas dos governadores. Além disso, como o nosso texto está indicando, é o início de transformações profundas a partir de quê? De uma intenção de modernizar a economia e centralizar o poder. Como assim, professor? Centralizar o poder, modernizar a economia, o que ele queria dizer? Quer dizer que nós vamos ver, isso aí vai perpassar todas as fases do governo de Vargas, nesse caso. Nós vamos ver que ele vai ter uma tendência a centralizar o comando de tudo nas suas mãos, tá bom? E isso vai culminar principalmente lá no Estado Novo, que é a última fase, que também vai ser chamado de período ditatorial do governo Vargas, tá bom? É também chamado ali, muita gente diz que é uma ditadura de Vargas, por conta desse processo de centralização que começa no governo provisório e que se cristaliza, que se estabelece de forma mais sólida lá no Estado Novo, na última fase. Mas essa mudança também na questão da modernização econômica também vai perpassar mais de uma fase, certo? Por quê? Porque justamente nesses primeiros 15 anos, por quê? Porque eu já disse para vocês que nós vamos ter o segundo governo Vargas à frente. Então, nesses 15 anos do primeiro governo, a tendência é que se promova um desenvolvimentismo, mas a partir de se abandonar a tradição de quem? Lá da República Velha, de uma economia totalmente ligada ao setor agrário, porque até então um dos principais produtos do Brasil ainda era o café, nós tínhamos também o cacau, mas o carro-chefe da economia brasileira ainda era a agricultura. Então o Vargas vai pensar de uma forma diferente. Nós temos que abandonar essa tradição agrária e modernizar a economia brasileira tal qual outros países, na Europa e outros lugares do mundo estão se fazendo. Ou seja, nós temos que industrializar o Brasil. Então, o foco da economia nesse momento, nesse processo de modernização, era transformar o Brasil de um país agrário para um país industrializado, certo? Então, é uma das mudanças que vão ser implementadas nesse momento. Mas vamos falar então sobre algumas dessas reformas que vão estar acontecendo nesse momento, tá? Como, por exemplo, a questão das reformas políticas. Vargas suspendeu a Constituição de 1891, dissolveu o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas Estaduais e substituiu os presidentes estaduais, que eram chamados, que hoje nós chamamos de governadores, né, por interventores federais nomeados por ele. Essas medidas visavam diminuir o poder das oligarquias estaduais, especificamente de São Paulo e Minas Gerais, que dominaram a política do café com leite. Lembra dessa questão? Acho que vocês já devem ter visto em uma série anterior que durante a chamada República Velha, que foi o que ruiu com a Revolução de 30, São Paulo
Em Minas Gerais se revezavam na presidência e vice-presidência, presidência e vice-presidência. Uma hora o presidente era de São Paulo, o vice de Minas. Outra hora o presidente era de Minas e o vice de São Paulo. Então eles se combinavam, sendo os maiores colégios eleitorais, tendo o maior poder político, para se garantir no poder, no controle da República Brasileira. Então é justamente esse monopólio do controle político que Vargas não queria manter, ele queria quebrar de vez. E é por isso que ele faz com que esses presidentes, tá, dos estados, ou seja, que hoje nós chamaremos de governadores, saiam desse cargo e colocam quem? Os interventores federais, ou seja, ele escolhia quem ia para lá substituir o governador, quem queria exercer essa função. Normalmente, ou claramente, vamos colocar nesse termo, ele iria escolher pessoas que fossem o quê? Partidárias dele, que fossem adeptas do seu tipo de governo, que fossem pessoas de confiança para estar lá intervindo. E é justamente isso também que vai acabar gerando um problema lá em São Paulo, onde nós vamos ter revoltas por conta disso, nós vamos ter a chamada Revolução Constitucionalista, acontecendo principalmente a partir de São Paulo, dessa vontade que os paulistas tinham de se livrar desse controle desses interventores, que vai ser um para acertar, mas que Getúlio também vai utilizar a sua habilidade política brilhantemente para se sair muito bem desse negócio aí, dessa confusão toda. Vamos lá então. Reformas econômicas. Buscando industrializar o país e reduzir a dependência do café, o governo criou ministérios importantes como o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Foram implementadas políticas de intervenção estatal na economia, com foco no desenvolvimento da indústria de base, que é a siderurgia e a energia, e na proteção do mercado interno. Mas observa aqui, pausa, para você observar um ponto importante aqui que nós estamos falando, que alguns dos órgãos que existem até os dias de hoje e que principalmente atuam na defesa dos direitos dos trabalhadores foram criadas nesse momento aí, tá bom? Desse governo provisório que assumiu a partir de uma revolução, de um golpe militar e político, que é, por exemplo, aí, ó, o Ministério do Trabalho, de Indústria e Comércio. Ainda existe nesse mesmo formato? Não, né? Hoje são coisas separadas, mas elas surgem aí. O Ministério do Trabalho existe até os dias de hoje na garantia ali, né, de manter os direitos e deveres dos trabalhadores que sejam resguardados de qualquer forma, claro, de acordo com os ditames da lei, certo? Mas, como eu falei para vocês, nós tivemos aí então alguns problemas relacionados a essa forma como o Getúlio Vargas estava governando e principalmente como é que ele concentrava esse poder nas suas mãos. E o processo de interventoria que ele colocou lá sobre São Paulo, retirando os governadores e colocando os interventores, era uma das formas de concentrar o poder nas mãos. E eu citei para vocês também que por conta disso ele teve problemas com os paulistas, que fizeram então ali uma chamada Revolução Constitucionalista, onde eles queriam que fosse feita uma nova Constituição, que houvesse eleições e que o Vargas saísse do poder. Claro, vai sair do poder? Não, mas ele vai dar um crédito ali para esses pedidos, para essas exigências, mas claro que utilizando a favor dele que essas coisas acontecessem. Então, por isso, em 1934, nós vamos ter então, né, uma nova Constituição entrando em vigor, que é a Constituição de 1934. Então, apresento para vocês aqui a Constituição de 1934, né, em resposta à Revolução Constitucionalista, mas não de acordo com as exigências dos paulistas, mas sim com o interesse político de quem? Do presidente, lógico. Mas também o lançamento dessa Constituição é o momento ali de cisão, ou melhor, de transição, não de cisão, mas de transição do governo provisório, tá? Para quê? Para o governo agora propriamente bem regulado, regulamentado, vamos colocar nesse termo, né? Então nós vamos ter agora uma nova fase de governo se iniciando. Mas vamos dar uma olhadinha sobre o que falava essa Constituição de 34? Então olha só, a Constituição de 1934 e o avanço do autoritarismo. Pressionada pela Revolução Constitucionalista de 1932, que foi aquela lá
de São Paulo, que os paulistas exigiam o fim da presença dos interventores, que eu comentei para vocês, Vargas convocou a Assembleia Nacional Constituinte, resultando na promulgação da Constituição de 1934. E o que ele vai trazer de importante? Vai ter algum avanço ou é apenas com mais concentração de poder e aumento do seu autoritarismo? Vamos verificar. Então, avanços e inovações. Esta Constituição foi considerada socialmente avançada para a época, introduzindo o voto secreto. Lembra que a partir da Revolução de 30, nós já falei para vocês, e vou relembrá-los, nós vamos ter uma quebra de paradigma na questão da política nacional, ou seja, o fim da República Velha, estabelecimento agora da República Populista com Getúlio Vargas. Então o voto secreto era uma grande novidade, porque naquele momento, como o voto era aberto, todo mundo sabia em quem você votava, era fácil de existir então aquela questão do voto de cabresto, onde o coronel colocava alguém armado ali perto da urna e falava, vota no quem o coronel mandou. Entendeu? Então era fácil de controlar naquele momento, mas agora como o voto é secreto, ninguém pode saber em quem você votou, é mais fácil ter um processo político mais limpo, com menos fraudes do que naquele momento ali na política do café com leite e do voto de cabresto. Então isso era novidade, o voto secreto, ou seja, você não pode saber em quem eu voto. E ninguém pode saber em quem você vota. E isso vale até os dias de hoje. Outra coisa também que foi novidade era o voto feminino pela primeira vez no Brasil, porque até então a sociedade, ainda com ditames, né, e costumes patriarcais, a mulher era tida como apenas uma cidadã de segunda classe, sem direitos políticos e muitas vezes confinada apenas ao lar, apenas para servir como mãe, como dona de casa e como esposa, sem ter direitos políticos, tá? E muito menos de qualquer outra forma poderia estar fora do lar, senão apenas ali confinada ao que a sociedade julgava ser o correto para a posição das mulheres naquele momento. Claro, muito avanço aconteceu nos dias de hoje, mas claro que muito ainda se precisa avançar, né? Mas as mulheres então começam nesse momento a ganhar mais espaço também no contexto político. Vamos ter ainda a criação da justiça eleitoral e leis que regulamentavam o trabalho, como férias remuneradas e jornada de 8 horas. Você está ouvindo falar de alguma coisa que você vivencia nos dias de hoje, questão de trabalho, para você que trabalha de carteira assinada, ou que é funcionário de algum lugar, de algum concurso que você fez, você está se sentindo que tem uma leve semelhança com as questões de suas vivências hoje, de direitos e deveres trabalhistas? Pois é, né? O que nós estamos apresentando para vocês aqui não é dizendo que o Getúlio Vargas é bom ou que o Getúlio Vargas é mau, porque, na verdade, tudo tem os seus dois lados quando você para analisar, porque depende muito de quem está enxergando um fato ou um objeto. De acordo com o ângulo que você olha, aquilo muda de sentido. Então, nós não estamos falando que ele foi bom ou ruim, nós estamos apresentando fatos que, de fato, aconteceram e, querendo ou não, beneficiaram muitas pessoas naquele momento e que beneficiam até os dias de hoje, né? Já pensou se o Vargas não tivesse, por exemplo, implementado o voto secreto, o voto feminino naquele momento? Será que elas já poderiam ter sido instituídas hoje? É uma coisa que você pode pensar. Você pode dizer, sim, nós estamos muito evoluídos. Mas e se não? Se o caso fosse outro, como seria? A sociedade sem voto secreto, sem a participação das mulheres na política, ou sem a justiça eleitoral, né, que regulamenta essas questões, não é? Então, é um pouco complicado a gente pensar que ele foi ruim, que ele foi bom, mas vamos analisar. A gente, claro, utiliza o que foi bom e o que não foi bom a gente deixa de lado, né? Não vale a pena repetir. O que mais que nós vamos ter de importante nesse momento? O avanço do autoritarismo também vai vir junto. Apesar dos avanços, o clima político se radicalizou com a polarização entre a Ação Integralista Brasileira, chamada AIB, e de tendência fascista, e a Aliança Nacional Libertadora, que era a chamada ANL, de inspiração comunista. Então nós já tínhamos aqui a presença dessa questão ali do fascismo e também do comunismo, que era uma onda política, né, de pensamento também que já estava pairando ali sobre o mundo, estava se espalhando pelo mundo. Da Europa se espalhou para o mundo. Então nós não podemos dizer
que não chegou no Brasil. Claro que chegou. Essa onda de pensamento vai chegar em vários lugares do mundo, não é? E Vargas usou o pretexto de instabilidade e da intentona comunista de 35 para intensificar a repressão, passando a governar com poderes de emergência e gradualmente minando as liberdades democráticas. Ou seja, o terror vermelho que era atribuído à questão do comunismo, né, de se comparar ao vermelho à questão de questões religiosas e tudo mais. Então, isso acaba fazendo com que muita gente acabe aderindo a esse pensamento anticomunista, como se o comunista fosse aquele cara que devora a criancinha, como se fosse o bicho-papão. Bem, nada é tão bom e nada é tão mal. Como já disse para vocês, cabe a vocês analisarem e tomar uma posição política ou crítica a respeito disso ou daquilo. Mas, no entanto, o que o Vargas vai fazer? Ele vai pegar um movimento que aconteceu, que era chamado Intentona Comunista, que de fato ali pretendia tomar o poder de assalto, e fazer o quê? Simplesmente fazer com que houvesse o processo de endurecimento do regime naquele momento. Não, e olha que nós não estamos falando ainda de regime militar. Regime militar só depois. Mas, nesse momento, nós vamos ter o governo constitucional de Vargas sendo colocado em vigor, aumentando, então, essa questão do controle que ele exercia sobre a sociedade. Porque, segundo ele, se a sociedade estava ameaçada pelo comunismo, cabia a ele, então, fazer o quê? Eliminar esse perigo. Mas que, na verdade, isso era apenas uma desculpa para ele tomar cada vez mais poder em suas mãos e centralizá-lo, ter o controle total da sociedade. Não estou dizendo que não havia comunistas e nem que não havia intenção de golpe. Não estou falando isso de modo algum, tá? Não vamos julgar quem era comunista, quem não era comunista, porque não nos cabe fazer isso. Mas vamos analisar a questão de como Vargas vai utilizar a presença do comunismo como forma, tá, de alavancar cada vez mais o seu poder sobre a sociedade nesse momento e o seu controle sobre o Brasil, de forma a fazer com que o medo das pessoas lhe garantam o apoio necessário para uma vez dar um golpe dentro do golpe. Como assim, professor, um golpe dentro do golpe? Olha, o governo dele já não tinha começado com o golpe, a Revolução de 30, onde ele derrubou o presidente eleito através dos votos da população, sejam eles através do voto de cabresto, da troca de favores dos governantes ou não, mas era uma eleição até aquele momento tida como válida. Então, quando vem a Revolução de 30, na verdade, ela é um golpe militar, tá bom? Ela gera um golpe militar ali de quem apoiou Vargas e que, apesar de ser um golpe, também foi chamado de revolução por conta das quebras, das rupturas que a gente já comentou anteriormente. Mas então, de 30 até 45, esse período todo foi iniciado com um golpe e no final do segundo momento do governo constitucional para o início do Estado Novo, Vargas aplica mais um golpe ainda, tá bom? E nós vamos já entender o que é essa questão do chamado golpe dentro do golpe. Primeiro, já utilizou o medo que as pessoas tinham do comunismo para tomar mais poder para si. E então, em 37, nós vamos ter um segundo movimento do Vargas, que é onde se inicia o chamado Estado Novo de 37 a 45, onde nós vamos ter, de fato, uma centralização cada vez maior, censura e políticas trabalhistas ao mesmo tempo, tudo acontecendo. Então, em 37, Vargas deu um golpe de Estado alegando a ameaça comunista. O falso plano Cohen. Por que falso? Porque nunca foi comprovado que, de fato, tal plano existiu. Tá bom? Não houve. Até os dias de hoje, não é conhecida uma documentação oficial ou nada que mostre que, de fato, era um plano a ser colocado em vigor pelos comunistas. Mas o Vargas, né, então, ali vai redigir uma carta, ali, então, até onde se sabe, foi, na verdade, um plano arquitetado pelo Vargas, onde circulou uma carta falando sobre um plano onde os comunistas planejavam tomar de assalto o poder no Brasil, matar as lideranças e transformar o Brasil num país comunista. Então, por conta disso, o Vargas disse que isso não pode acontecer. E ele vai pegar, então, o exército e põe na rua e declara
estado de sítio, ou seja, de emergência máxima, onde aquele governante assume total controle não só da política, da questão da economia, mas também de quê? Das forças armadas, dos militares. Tudo fica única e exclusivamente sob o comando dele. Então é a partir daí que nós temos o estabelecimento do chamado Estado Novo ou período ditatorial do governo Vargas, certo? Então, se de 30 até 34 nós tivemos o início daquela cisão com a República Velha, o início das mudanças econômicas com o início do processo de industrialização do Brasil também, as reformas políticas com, por exemplo, a questão do voto feminino, a instituição do voto secreto, né? A mudança lá da questão dos interventores que foram colocadas em vigor. E se também durante o período constitucional nós tivemos ainda algumas mudanças também com a constituição de alguns órgãos importantes, né, que garantiam direitos para os trabalhadores, para as pessoas de modo geral, agora aqui, uma das características que nós vamos ter no Estado Novo é principalmente o endurecimento, tá, desse governo no processo de controle de tudo. E por isso é chamado de quê? De período ditatorial, o governo ditatorial do Vargas ali nesse momento, que é o Estado Novo. E qual é uma das principais características desse momento? A centralização do poder, tá? E uma nova Constituição também que vai entrar em vigor. Então foi imposta a Constituição de 1937, apelidada de Polaca, por sua inspiração nas constituições autoritárias da Polônia. Essa carta concentrava o poder executivo federal nas mãos de Vargas, fechava o Congresso e eliminava os partidos políticos, ou seja, qualquer outra fonte que pudesse emanar poder e disputar espaço com ele deveria ser eliminada. No caso, o Congresso Nacional foi fechado. E os partidos políticos, então, que existiam, claro, figuras de influência, também não podiam mais estar atuando, porque tudo deveria passar pelas mãos e pelas decisões únicas e exclusivamente de quem? Do Getúlio Vargas, certo? O que mais que nós vamos ter de característica nesse momento? Censura e repressão. O regime utilizou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, para fazer uma censura, ou fazer a censura dos meios de comunicação. O que é essa censura dos meios de comunicação? É justamente fazer isso aqui, ó. Controlar a informação e criar uma intensa propaganda ufanista em torno da figura de Getúlio Vargas. O que é uma propaganda ufanista? É aquela que endeusa o cara, onde ele é exaltado ao máximo, colocado como uma figura boa. E é aí que ele ganha vários apelidos, como o pai dos pobres e tal. Então é para fazer propaganda só promovendo a boa imagem, ou seja, ali, ó, promovendo o culto à imagem como líder e pai dos pobres. A repressão aos opositores era intensa, a cargo de órgãos como o Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS. E pausa, observação rapidamente aqui, ó. Esse DIP foi tão importante e tão eficaz nesse processo de censura e controle dessas informações e de se fazer essas propagandas, que inclusive ele permaneceu ativo e foi utilizado dentro do regime militar que aconteceu bem depois, certo? Dada a eficácia de controle dessas informações que esse órgão tinha, certinho? Continuando, vamos lá. O que mais temos de informação aí nesse momento? Além de censura e repressão, nós temos também a questão das políticas trabalhistas, tá bom? Vamos ver? Apesar da face ditatorial, o Estado Novo consolidou um conjunto de leis trabalhistas que beneficiaram a classe operária. Em 1943 foi criada a Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT. Quem já ouviu falar de CLT? Você é CLT? Já foi CLT? Pretende ser CLT? Então, para você, tem toda essa questão da criação, dessa consolidação das leis do trabalho, justamente quando? Dentro desse chamado período ditatorial do governo Vargas. Ou seja, mais uma vez, nada tão bom e nada tão ruim, depende de como você analisa o fato, certinho?
Então, que regulamentou o trabalho e concedeu direitos importantes, o que ajudou a garantir o apoio popular de Vargas. O Estado intervinha diretamente nas relações entre o capital e trabalho, mantendo o controle sobre os sindicatos. Aí você pode me perguntar, mas professor, se ele promoveu tanta coisa assim, criou tanta coisa, se ele garantiu um apoio popular tão importante, então como é que ele acabou saindo da presidência se ele estava num governo ditatorial? Simples, conjuntura mundial, final de Segunda Guerra, né? Nós temos ali os nazistas saindo do poder, os partidos autoritários do mundo todo caíram, quebraram, né? A Alemanha, Itália, todos saíram do poder. Então não tinha como justificar que no Brasil se mantivesse um governo autoritário também, como era o Estado Novo de Getúlio Vargas. Então, de certa forma, ele é ali, nesse momento ali, é obrigado pela conjuntura nacional a renunciar ao cargo de presidente e abrir para que se haja, de fato, então, ali, novas eleições e escolha de um novo presidente. Certinho? Então, essa foi a nossa aula de hoje.